uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Para você que está em mais um vídeo no canal V12 Vascaíno, fica aqui uma lição para você que é vascaíno, para você que acreditou até o final, mas para você que apoiou incondicionalmente, para você que, ainda que tenha saído frustrado ao final do jogo, hoje, domingo, são exatamente 6 horas e 35 minutos. Acaba de ser eliminado o Corinthians na Neoquímica Arena, jogando com um jogador a mais desde seus 25 a 27 minutos do primeiro tempo e não conseguiu fazer o gol na equipe rubro-negra. Para você que saiu ontem frustrado, eu queria deixar aqui para você: o Vasco que iniciou o ano após a eliminação do Campeonato Carioca, o Vasco que apresentou diversos problemas com Ramon Dias, 777 e mais esqueci o nome do diretor técnico do Vasco na ocasião, que não batia de frente, que não se batia. Que até então ele veio para ter um investimento, para investir no Vasco, e se tornou um caos. O Vasco sai numa eliminação caótica. Esse jogo estava no Maracanã, uma eliminação ridícula para o Nova Iguaçu, com 2 jogos, o Vasco com futebol muito medíocre, e aí ele começa a bagunça. A 777, ela não chega com investimentos, ela não sabia ali o que iria fazer. Em podcasts posteriores, esse mesmo falou e citou esse diretor executivo na época, e não sabia se era para investimento, se era para ganhar título, se era para... Eles eram uma confusão só. Ramon Dias pedindo diversos reforços e não chegavam. Enfim, o Vasco ficou entregue. Como o próprio capitão Verratti falou, na ocasião não era, estávamos entregues, não sabíamos de quem cobrar, a quem nos direcionar, e o Vasco era uma bagunça. Essa pequena reflexão é para você que está ainda entristecido, para você que está ainda, sabe, injuriado, ou talvez revoltado com o resultado adverso que aconteceu em São Januário. Mas, assim, vamos olhar novamente o copo meio cheio, em vez de olhar uma eliminação, olhar que chegamos numa semifinal e batemos de frente, de igual para igual, com o Atlético Mineiro, jogamos de igual para igual com o Atlético Mineiro. Infelizmente, são detalhes estes que servem de experiências para uma próxima competição, porque o Vasco pode, ano que vem, formar um time melhor do que esse, e provavelmente vai ter uma gestão melhor do que a do início do ano, e provavelmente no final do ano iremos estar colhendo coisas melhores do que colhemos até agora. Um 10º lugar, nessa altura da competição, uma eliminação, uma semifinal de Copa do Brasil. Mas vamos lá, o que eu quero ponderar aqui: as pessoas estão criticando que o Vasco foi eliminado. Sim, foi eliminado por um time semifinalista de Copa do Brasil. Um ataque que ano passado foi o melhor ataque do Brasil. Esse ano, mediante as lesões, mas quando eles estão juntos, ainda ganhou o reforço de um Scarpa, que teve um reforço de 2 bons zagueiros, Lianco e Júnior Alonso. Então, o Vasco chegou, passou para o primeiro jogo. Vamos colocar a partir do Água Santa, pênalti. Aí vem o Fortaleza. Todo mundo dizia que vai ser eliminado com Fortaleza. Passou-se nos pênaltis, empatou fora de casa, em meio ao caos. Uma transição técnica, transição de diretoria. O Vasco passa. Não, da diretoria ainda não, foi um pouco mais à frente. O Vasco passa pelo Fortaleza. Demissão do Ramon Dias, aquela situação do Pedrinho. O Vasco chega no Atlético Goianiense. Passou pelo Atlético Goianiense. O Vasco chega com o Atlético Paranaense. Mais uma vez todo mundo dizia que o Vasco já estava eliminado. E o Vasco vence o Atlético Paranaense em casa. Perde fora, mas vence nos pênaltis novamente. Então, assim, o porquê, se olharmos todo o contexto do início do ano do Vasco, sabe? Eu sei que a torcedor, eu ontem estava em São Barreira, é uma coisa de outro mundo, sabe? Como vocês acompanharam um pouco das imagens. Sim, é algo que não tem como mensurar. Todo o amor, todo o carinho, todo o nosso desejo, todo o nosso anseio de estarmos em mais uma final. Só que a história, ela tem que ser construída, é tijolo a tijolo. Poderia ter sido uma noite mágica ontem, tarde-noite mágica, com uma classificação, mas quando a gente olha para dentro de nós, que é para dentro do clube, e todo o processo que o clube vem passando, sem poder de investimento, ainda que seja falhas de administração, não ter a vinda de um bom zagueiro, não ter vindo um bom volante, sabe, não ter tido a capacidade de se investir num bom ponta, o Vasco chegou muito longe.
com honras, com mérito, com muito esforço. Só que grandes jogadores decidem jogos grandes. Grandes jogadores decidem um título, uma classificação. Ontem, o Hulk decidiu a classificação para o Atlético Mineiro, porque o Vasco vencendo de 1-0, poderíamos ter chego nos pênaltis. Talvez não precisaria nem ter chego aos pênaltis. Aos 2 minutos, infelizmente, após a falha da zaga, a bola bate no pé do Verratti, o homem gol. Infelizmente, o poder de reação dele ali não contava com a falha da zaga atleticana. E o Vasco fazendo 2-0 com 2 minutos do primeiro tempo, a tendência era o Vasco fazer mais gols. Porque o Vasco estava muito bem na partida até os 20, 25 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo e até os 25 do segundo tempo. Depois o Vasco cansou. E aí que entra as peças de reposições. Porque se esses jogadores que hoje são titulares, se eles são jogadores para compor o elenco, são jogadores de reserva, que vai tendo bons extremos, um outro bom volante, sabe? Aí sim entra um Hugo Moura, ou então um Matheus Carvalho, no lugar de um grande volante. A pegada é a mesma. Um pouco de menos técnica, mas talvez com mais vontade. Se entra um extremo, com muita capacidade, e entra no segundo tempo o Emerson Rivaldo, o Puma aberto. Tá entendendo o contexto de toda a trajetória do Vasco? Ainda tivemos perdas imensuráveis para dentro do elenco. David se machuca com 10 a 13 minutos do primeiro tempo contra o Cruzeiro, às vésperas de Vasco e Atlético Mineiro. Adson se machuca e fica fora praticamente da temporada, mas ele volta agora no próximo mês. Até então, na altura, quando ele se machucou, a previsão era de retorno só ano que vem. Assim, a gente não vai nem contextualizar aqui a não estadia de Paulo, nosso Paulinho, e o Jair. Tá conseguindo entender? Então, quando a gente vem cobrar de um elenco que não se teve reforços, não se teve investimentos, foi dentro de casa. O Vasco que trouxe o Emerson Rivaldo, Emerson Rodrigues, o Vasco que trouxe o Jean Davi, Felipe Coutinho, Maxime Rodrigues, certo? Salvo engano. Quem mais foi utilizado foi o Emerson Rodrigues nessa janela. Então, assim, a gente pega de um outro lado um time cheio de jogadores bons, jogadores que a bola não queima no pé. Ontem, infelizmente, quando entrou o Rossi na ponta, vai esperar o que do Rossi sem atuar há tanto tempo? Talvez ele queria ter um extremo profundo. Colocou o Rayan pela esquerda, ele tem outro extremo pela direita, pela esquerda. Não funciona. Jogadores que são ainda o Rossi em final de carreira, em declínio total técnico, perdendo a sua maior valência, que é a explosão, que sempre foi o seu diferencial, só que chegando numa fase que ele não tem mais essa explosão, nunca teve muita técnica, mas a vontade, hoje, sua vontade não vence jogos. Então, a gente precisa entender que foi triste, foi ruim, falar que está tudo certo? Não. Tem muita coisa errada. Vocês puxarem meus vídeos aí, vai ver que eu, infelizmente, não concordo com muitas coisas que o Pedrinho fez, nem a sua estadia na cadeira. Foi um processo de erros. Então o vídeo não é para isso, o vídeo é só para tentar trazer esse alento de uma esperança ao torcedor Cruz Maltino. Hoje, o Corinthians, com um homem a mais, não conseguiu fazer um gol no Flamengo. E além disso tudo, no jogo de ontem, fora esse gol perdido do Verratti, ninguém tá crucificando. Nossa, já assim, o Verratti é um marco do Vasco hoje, sabe? É o jogador com a maior identificação vascaína. Já citei aqui em casa a familiares. Meu próximo filho, se for homem, é Victor Verratti. Não tem conversa. Victor Verratti. Quando saiu a matéria do rapaz, né, que trouxe o nome da filha dele e colocou Verratti, sabe? É muito legal isso, sabe? Eu não sou o único maluco. A gente ama tanto o nosso clube, a gente tem um jogador que a gente se identifica. Nem precisa ganhar um título para virar o nosso ídolo. É só entender a dimensão do Vasco da Gama, é jogar com amor, é jogar com raça, é jogar com a vida que a gente abraça. Nós abraçamos esses tipos de jogadores. Mas ontem, infelizmente, talvez por causa da chuva também, as duas cabeçadas dele, cruzamento da direita, um do Puma e outro do Paulo Vitor. Se o tempo está seco, essas bolas, a gente pega ao longo da trajetória aí dele no Vasco, a bola vai no gol. Só que ontem estava chovendo muito. Depois dos 5 minutos do segundo tempo, a chuva apertou. E chovendo muito. Eu até perdi o telefone, meu telefone pifou nessa chuva. É complicado, mas acontece. A bola vem, quando ele vai fazer o movimento da cabeçada, pode ver que a bola bate e espirra. Se a bola está seca, ele tem uma visibilidade melhor. Infelizmente, essas duas cabeçadas dele não erram. Não pode ser gol, mas que vai no gol, vai. Ele jogou na lua ontem. Até esse cenário de chuva prejudicou o Vasco ontem. O jogo ficou mais travado, porque o campo estava encharcado. Sabe? O Atlético fez o jogo dele. Jogou com regulamento, como o Petralha falou. Vamos ir, o Vasco não fazer a parte dele.
que a gente vai jogar com o regulamento debaixo do nosso braço. E jogaram. E parabéns, porque se fosse ao contrário, o Vasco faria isso. Hoje o Flamengo fez isso na Neoquímica. Assisti o primeiro tempo, o Flamengo jogou desde o início do jogo com o regulamento. Achou um gol, foi anulado, beleza, mas até antes da expulsão o Flamengo está jogando debaixo de um regulamento. Então, assim, a gente vai criticar, massificar, a gente vai crucificar o Vasco, vai crucificar o Léo a partir daquele que ele fez ontem. Eu erro. Você erra no seu trabalho, você erra no seu dia a dia. Infelizmente, é ser humano. Já falei, o Léo veio a preço de ouro, o Lucas Piton veio a preço de ouro. Então precisa se reaver todo esse contexto desse investimento, mas eles já estão, mas eles só vão entregar aquilo que eles têm. Ontem, para mim, o Léo fez uma das suas melhores partidas. Errou a primeira bola do jogo, depois ele se encontrou e amassou o Hulk, ainda que seja com falta, mas amassou o Hulk. No lance final lá, quando a gente joga a bola na várzea, nenhum jogador do mundo consegue marcar 95, 97 a 100 minutos o jogador sem errar. Então crucificar o Léo por causa de um bote errado e um esforço, beleza, pode, até cabe, porque somos emoção, mas é injustiça. É injustiça nossa, porque o jogador correu atrás do Hulk o tempo todo, o Vasco jogou com a linha alta o tempo todo, e do outro lado a gente está falando de um Hulk, de um jogador excepcional, de um Paulinho e um Hulk e um Scarpa que nem se olha. A bola vem e eles fazem tic-tac, vem e eles só viram o pé. Os caras já se infiltram. E o Vasco jogando com a intensidade o tempo todo. Então, assim, a achada que o Hulk deu é para jogador acima da média. E precisamos de mais jogadores acima da média. Precisamos de um técnico acima da média. Porque a nossa torcida é extraordinária. A nossa torcida ela é acima da média. Agora, não se pode ter um time que foi quebrado, foi remontado, foi se encontrando dentro da competição, foi ganhando força dentro da competição e ser eliminado com um empate, jogando melhor que o adversário. Pega aí os 4 jogos de ida e volta da Copa do Brasil, os 2 jogos que o Corinthians fez contra o Flamengo, tanto no Rio, agora em São Paulo, os jogos que o Vasco fez em Minas e o jogo que o Vasco fez no Rio de Janeiro. É uma desigualdade. Eu me arrisco a dizer, se o Vasco pega o Corinthians, o Vasco teria passado pelo Corinthians. Porque o futebol que o Corinthians apresentou nessa semifinal foi abaixo do que o Vasco apresentou nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro. O Vasco teve 2 falhas cruciais contra o Atlético Mineiro no jogo de ida e gol do Atlético. E infelizmente ontem, mais um erro. Tem que ser dito, foi mais um erro. Um pouco do esforço e um pouco do Léo e mais um pouco do Rafael Paiva. Você se vai mexer no time para que haja uma retomada de controle de bola no meio campo, ou então para o esforço a bater o pênalti, porque ele bate muito bem na bola, ele faz com uma experiência que ele ainda não tem, que vai alcançar ao longo da sua carreira. Era 30 e alguma coisa, ele podia ter tirado igual o Milito fez. 45 tirou o Hulk, 48 tirou o Paulinho. O grande jogo vai para os pênaltis, mas mexe no final. O atleta que entra na parte de volância ou no meio campo, no decorrer do jogo, até ele entrar no jogo demora uns 5 a 7, 10 minutos. Foi nesse tempo que o esforço pontou mosca, o Hulk girou e chapou. Não era o momento para o esforço entrar, porque vê quantas bolas o Moura tirou naquela ponta esquerda, quantas bolas. Quantas foram as articulações do Matheus Carvalho e as suas transições. Então não poderia tirar. E ele tirou no momento errado. E quando mexe, o time cai de produção. Aí entra Rossi, entra Ryan. Aí, do outro lado tem jogadores de seleções, tudo data FIFA. Aí esses jogadores que não são nem titulares no Vasco, não são nem, não tem nem essa valência de status. Um Rossi, final de carreira. Você tem o Maxime Rodrigues, que sim, poderia recompor o meio campo. Você tem o Vitor Luiz para defender uma linha mais baixa, já que o Piton saiu, que bate muito bem pênalti. Vitor Luiz para bater pênalti, defender o lado do Hulk ali, que o Hulk joga por aquele lado, e ataca com o Leandrinho. O Felipe Coutinho estava cansado, botava o Bahia por dentro. Mas sabe, agora são várias situações. Só que eu queria trazer para você, torcedor, que não é terra arrasada, não se deixa enganar pelo que a mídia vai vir dizer, ou está dizendo, que cadê o Felipe Coutinho? O Felipe Coutinho estava dando um carrinho ontem. O Felipe Coutinho estava buscando o jogo toda hora, a bola vinha, ele pisava na bola e se apresentava. Só que os seus companheiros, dominam, abaixa a cabeça e quer correr. O Felipe Coutinho, jogador que jogava com Thiago Alcântara, jogava com Salah, sabe? O Felipe Coutinho, jogador que jogou com Gerrard, com jogadores que tem um pouquinho de inteligência, pega as triangulações do Vasco. O jogador que tem essa qualidade está lesionado. É o Adson. Pega os vídeos do Adson no Vasco, quantas vezes ele vem, tira 1, tira 2, toca e passa no espaço vazio, então finge que vai correr, para receber a bola e pisa na bola de volta e corre. Só que quando ele faz isso, os caras não conseguem acompanhar a sua linha de raciocínio. E quando vem um atleta com essa linha de raciocínio, ele se lesiona. Então, sabe, estamos num processo, temos que criticar, temos que apontar um culpado,
um culpado de um cenário que o Vasco talvez nem deveria estar, mas chegamos. Uma vez que chegamos, queríamos mais. Sim, mas crucificar, cadê o Coutinho? O Coutinho estava sendo marcado pelo Rubens, uma marcação severa, e o Otávio, o Alonso. Quando caía para o outro lado, era Lianco e Otávio e Scarpa. Os caras faziam trinca em cima. Será que só eu entendo de futebol? Aí você vai chegar do outro lado, vai se deixar levar pelo que a mídia diz? Vamos valorizar aqueles que veio por amor e está jogando por amor. Porque pega o Coutinho hoje e bota no meio campo do Botafogo, que queria levar ele, como o senhor Alan foi. Se me der um contexto de 7-7-7, que ele queria vir pro Vasco, não vamos assim ser hipócrita aqui, mas pega ele e bota ele no meio campo de um Palmeiras, ou então de um Rubro Negro, que sempre fazia oferta para ele, o Fluminense, do lado de um Arias, do lado de um Paulo Henrique Ganso, na época do lado de um André, para ver se ele não ia voar. Agora ele vem para um time limitadíssimo, não estou menosprezando nenhum atleta do Vasco, mas são jogadores limitados. E a torcida vai se deixar levar pelo que dizem os de fora? Não, nós podemos falar mal. Não esquente a cabeça para o que os de fora estão dizendo. Vamos se preocupar com o que os de dentro estão fazendo para melhorar. Esse é o conceito do vascaíno. Isso que o vascaíno, o torcedor precisa entender. Não se deixar levar pelo que eles vão falar, e se preocupar com os que os de dentro estão fazendo para melhorar. Porque se eles continuar sentados e não fizer algo para mudar, continuará esse mesmo cenário. Mas se trouxer aqui um bom zagueiro para jogar do lado do João Victor, o Léo vai ser uma ótima reserva. O Maicon, dependendo do jogo, sua estatura, bola aérea, se vai fazer 2-0, ela já vai botar o Maicon. Abria o Léo para a esquerda, fechava ali o Maicon e o João Victor para tirar a bola aérea. Só que não, o jogo pedia outra formação. Pedia um cara para defender o lado do Hulk, igual o Atlético fazia com o Vasco do outro lado, para anular o Hulk, e o Vasco não fez isso. O Vasco colocou o Leandrinho, o Vasco colocou o Ryan, o Vasco colocou o Rossi. Rafael Paiva, você infelizmente perdeu a mão do time. Eu acho assim, ele elevou o estado do Vasco a estar nessa posição, que não deveria estar naquele cenário. Já que chegou, a gente cobra, porque você chegou, mas você mexeu errado, você está infelizmente perdendo essa situação quando eu digo que você precisava ter um segundo plano dentro do jogo, mudar o esquema tático dentro do jogo para confundir o adversário, porque era nítido, o Coutinho caía para a direita no ataque dele, vinha Rubens, a Arana fazia sombra, fechava o Otávio, 3. Coutinho caía para a ponta esquerda, Gustavo Scarpa fazia sombra, Otávio fechava e vinha Lianco. E o Vasco. Sabe? Então, aí vai deixar todo mundo criticar o Felipe Coutinho? Eu não sou, sabe? Se não tá bem, eu vou falar, igual o pai não tá bem. Aí o cara assim, o cara vai na linha de fundo, o cara cruza, o cara dá carrinho, o cara tenta armar. Só que uma andorinha só não faz verão. Infelizmente ontem foi o dia que o Vasco perdeu gols, principalmente o Verratti, que não perde, mediante a chuva. E aquela bola que sobrou e bateu na canela dele, as bolas que os jogadores tiraram de bloqueio. Então assim, o chute do Puma, que a bola passou, a gente atrás, ele caiu. O Puma chutou, ele caiu. Ele caiu, a bola bateu na mão dele e sobe e passa pelo travessão. Aquela bola, então, se é no Vasco, ela bate na mão e entra pro gol. Mas, enfim, não se deixe levar pelo que dizem. Porque nós vascaínos vamos ainda viver momentos e dias felizes. Ano que vem promete ser muito melhor. Agora é focar no brasileiro. Pontuar, jogar com garra, jogar com amor, que isso vai passar. E ainda assim, ano que vem, os times estão mais fortes. Então é necessário ter investimentos fortes e ir no mercado pesado para que possamos brigar entre os 6 melhores do país. Porque hoje valeu a vontade até a semifinal. Para chegar na final precisa da técnica. A técnica que o Atlético colocou no jogo de volta. Cozinhou o jogo. A técnica que o time do Flamengo, hoje, com um homem a menos, cozinhou o jogo no meio campo. Precisa de atletas que tenham intimidade com a bola. Atletas que tenham o domínio e o controle de jogo. Porque se tiver só a vontade, a garra e a determinação, mais uma vez, não vai chegar. Porque não é eu que estou falando, eu que sou anti-vascaíno, porque o futebol evoluiu, o futebol se profissionalizou, o futebol ficou de alto investimento. E se você não tiver como investir em jogadores diferenciados, você vai ser um time eternamente de meio de tabela. Porque se você quiser algo melhor, é preciso os gestores dar o jeito, buscar investimento, elaborar planos de sócio para que tenha jogadores e possamos ter dias melhores. A última dita, nem menos importante, podia-se, ao menos ontem, ter tido um telão para lá na São Barreira, para os torcedores, uma organização um pouco melhor, porque nós merecíamos uma coisa mais organizada. Fizemos história novamente. Iremos continuar a fazer, porque o Vasco é para quem acredita, nós não somos modinha.
Na derrota, nós cantamos. Na vitória, nós bradamos. Mas nunca vamos abandonar. Nunca esqueceremos e deixaremos essa cruz de Malta de lado. Porque esse amor aqui é incondicional e infinito. E ninguém nunca vai entender esse amor. Porque aqui é Batman. Vão entender!